A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Uma vez mais, aqui estamos para a honra e glória do nome de Cristo, pois o objetivo desse canal é estudarmos a Bíblia Sagrada. E nesse dia, meus amados, nós estaremos estudando a palavra do Senhor, submissa ao tema, o Deus que justifica. O Deus que justifica. Estaremos estudando mais uma das lições bíblicas da escola dominical na classe dos jovens. Porém, é um estudo, é uma palavra que não é direcionada apenas para a mocidade, mas ela serve para todos os servos de Deus e para aqueles que também não servem a Deus, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele chama todos, judeus e não judeus. A Bíblia fala que Jesus chamou dizendo, vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos orar. Deus eterno, Deus vivo, Criador dos céus e da terra, bendito seja o teu nome. Senhor, eu te louvo por essa oportunidade. Senhor, eu te agradeço pela salvação em Cristo. Te agradeço porque o Senhor nos justificou. Pai, abençoe todos que hão de ouvir essa palavra. Em nome de Jesus. Fala conosco. Amém. Maravilha, maravilha, maravilha de Deus. Pois bem, meus queridos, estamos aqui, com esse privilégio de poder falar do amor do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele foi embaixador de Cristo em prisões. Ele foi preso não porque matou, não porque roubou, não porque fez coisa errada, mas porque fazia o bem, anunciando a palavra de Deus que confrontava o diabo, confrontava o pecado, confrontava tudo aquilo que era contrário à palavra do Senhor. E Paulo diz que ele era porta-voz, representante do céu, embaixador de Cristo em prisões. E por isso nós temos esse canal com esse nome, Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. E você? Você tem sido bom representante de Cristo na terra? Jesus Cristo, ele tem poder para fazer tudo sozinho. Porém, ele decidiu nos dar esse privilégio de fazermos parte do projeto de salvação, da obra de salvação, desse privilégio de poder anunciar a palavra do Senhor. Vamos meditar. Amados irmãos, vocês já observaram aqui, está em mãos comigo aqui, Essa é a revista que está sendo utilizada nesse primeiro trimestre do ano de 2026, onde estamos comentando sobre o plano perfeito. Vamos meditar na palavra do Senhor. Como eu disse, o estudo de hoje terá um tema, o Deus que justifica. Texto principal. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus. Essa palavra se encontra na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 21. Resumo da lição. O jovem cristão que entende a realidade da justificação pela fé vive com ousadia, gratidão e santidade, sabendo que foi perdoado, regenerado e capacitado para vencer em Cristo. Você moça, você rapaz, saiba que você é mais do que vencedor na pessoa bendita de Jesus. O apóstolo João, ele deixou uma palavra inspirada pelo Senhor. Assim ele disse, jovens, vocês são fortes, vocês têm a unção de Deus. Então, o jovem cristão, se ele colocar a sua fé em ação, se ele colocar a sua fé no Deus vivo, você pode ter certeza, moça, você rapaz, você vai conseguir vencer esse mundo mal. A palavra do Senhor nos mostra, que nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
Essa palavra está na carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Era Paulo mostrando, jovem, que a nossa luta é contra o inimigo de nossas almas. É possível vencer? Sim, mediante a graça, a fé, a palavra do Senhor. E você, moça, você, rapaz, que está ouvindo essa palavra, saiba que para você vencer o sistema pecaminoso desse mundo, as ofertas desse mundo, o pecado, as tentações, tudo aquilo que conduz, que pode nos conduzir a pecar contra Deus, você só pode vencer mediante o uso da palavra do Senhor. Mateus, apóstolo de Cristo, escreveu e está no seu livro, Mateus capítulo 4, ele fala sobre a tentação de Jesus. Jesus foi batizado no Rio Jordão pelo seu primo João Batista, com a idade de 30 anos, e após o batismo nas águas, o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Está registrado em Mateus capítulo 4. E ali, 40 dias jejuando, consagração, o diabo tentou Jesus. E diz a Bíblia que Jesus venceu todas as tentações do diabo mediante a palavra. E a última tentação do diabo, em oferta a Jesus Cristo, né, tentando Jesus, e deixou bem claro que se Jesus Cristo adorasse a ele, né, todos os reinos do mundo passariam a ser de Jesus. Jesus disse, né, vai-te, Satanás, porque está escrito. Por que está escrito? Adorarás ao Senhor, seu Deus, só a ele servirás. Então, meus amados jovens, não se curve diante do diabo, não se curve diante das tentações. Quando a gente usa a palavra tentação, a gente não está se referindo, porque tem vários, como é que eu posso dizer, significado, né, aí dentro do contexto da palavra tentação. Às vezes a pessoa é tentada a fazer uma coisa boa, como por exemplo, estou com fome, mas os médicos me proibiram comer dessa comida, estou sendo tentada a comer dessa comida. Mas a palavra tentação aqui dentro de um outro contexto está se referindo a ser atraído, tentado a praticar algo que desagrada o Senhor. Então, o jovem cristão que entende a realidade da justificação pela fé, com ousadia, gratidão e santidade. Então, nós fomos justificados mediante a nossa fé. Nós fomos absorvidos, inclusive, né, tem até uma imagem aqui, estou observando aqui, tem uma imagem, né, tipo de um martelo, normalmente é utilizado nos tribunais, através de um juiz, está tendo audiência, está tendo um julgamento, e esse martelo ao ser batido, né, indica o final de indica alguma sentença, alguma decisão final, seja de condenação ou de livramento. Então aqui nós entendemos que a igreja de Jesus Cristo, o homem e a mulher, a moça e o rapaz que se dirige a Deus em sinal de humildade, de arrependimento, e reconhece que é um pecador. A palavra do Senhor nos diz que Deus, ele escreve o nosso nome no livro da vida. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes que moravam em Roma, está registrado na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, Paulo diz então que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É interessante observar isso aqui, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diferente daquilo que muitas religiões ensinam, diferente daquilo que muitas tradições humanas ensinam, diferente daquilo que muitos líderes religiosos ensinam, diferente daquilo que muitas igrejas ensinam, Paulo diz que não existe uma condenação espiritual para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que eu estou citando o nome entre aspas, né? Falando de religião, de líderes? Porque, infelizmente, irmãos, muitas religiões ensinam que só há salvação para aquela pessoa que fazer parte daquela religião. Você só vai ser salvo se você fizer parte do mesmo segmento que eu estou, da mesma fé que eu estou, da mesma comunidade que eu estou.
Você só será salvo se você acreditar que os livros escritos por esse profeta, por essa profetisa, são livros inspirados. Ora, você só será salvo se você dizimar, se você ofertar, se você jejuar, se você fizer uma campanha. Ora, você só será salvo se você estiver ligado nessa organização religiosa. Irmãos, a partir do momento que um líder religioso pregue que só há salvação na sua religião, na sua igreja, na sua filosofia, na sua ideologia, nas suas crenças, nos seus livros, nos escritos dos seus profetas, eu tenho que admitir que é um erro muito grande. Ele está contrariando a doutrina bíblica, porque salvação só existe em Cristo Jesus. Ele próprio diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui Paulo diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo poderia muito bem dizer: só há salvação para aqueles que estiverem seguindo determinada religião, determinado líder, determinada comunidade, determinado profeta, determinadas doutrinas. Mas Paulo apontou para Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos continuar aqui o nosso estudo bíblico, né? Partindo aqui para nosso texto áureo, né? Está escrito na palavra do Senhor, na carta aos Romanos, capítulo 4, Carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 1 a 8, diz assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, ou seja, a recompensa, segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputado como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então, nosso estudo bíblico será, a princípio, baseado nessa palavra ou nesses textos bíblicos. Introdução. A doutrina bíblica da justificação pela fé é uma das verdades centrais da fé cristã. Segundo a Escritura, ela ensina que a salvação não se baseia em méritos humanos, mas exclusivamente na justiça de Deus, ou na justiça de Jesus Cristo. Assim, é Deus que nos justifica. Nessa lição, estudaremos a justificação como parte essencial da obra redentora e refletiremos sobre o seu significado prático para aqueles que creem na obra consumada pelo Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, a doutrina bíblica da justificação pela fé é uma das verdades centrais da fé cristã. Por que é uma das verdades centrais? Porque na Bíblia Sagrada existem muitas verdades bíblicas que são vistas como regras gerais, ou seja, são doutrinas bíblicas que não mudam de modo algum. E a partir do momento em que alguém aparece contrariando essas doutrinas bíblicas, muitas das vezes é um perigo e essa pessoa pode ser vista como um herege, como alguém que ensina uma doutrina contrária à Bíblia Sagrada. Como, por exemplo, os chamados valores absolutos. No mundo, existe uma frase que diz que não existe valores absolutos. Tudo é relativo, pois aquilo que é errado para um homem pode não ser errado para uma mulher.
ou aquilo que é errado para um religioso pode não ser errado para um ateu. E que, resumindo, não existe chamados valores absolutos, ou tudo é relativo, tudo é permissivo, cada um pode interpretar de maneira diferente um certo assunto relacionado à Bíblia, relacionado a pecado, salvação, vida eterna, vida espiritual, como por exemplo, nós que servimos a Deus, nós cremos na vida após a morte, no que diz respeito a um julgamento, a condenação para aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, mas nem todos acreditam dessa maneira. Tem pessoas que acreditam que não, para mim não existe vida eterna, para mim a pessoa desceu à sepultura, se tornou pó, acabou. Então essa pessoa já tem uma opinião diferente. Um homem natural não compreende as coisas do espírito. Mas existem muitas doutrinas bíblicas a qual nós cremos e elas não mudam, chamados valores absolutos, não mudam. Tanto é que em países que não são cristãos, eles adotam muitos valores absolutos descritos na Bíblia Sagrada, no que diz respeito a leis morais, como por exemplo, Deus deixou a lei escrita e o Senhor falou, né? Não matarás, não adulterarás, não mentirás, não dirás falsos testemunhos. O que é isso aí? Valores morais, valores absolutos, valores que os escritores do Antigo Testamento e do Novo Testamento não abriram mão e que até hoje são valores utilizados por tribunais de justiça, códigos penais. A gente sabe, né, que quando uma pessoa na sociedade comete um crime de roubo, um crime de homicídio, tirou a vida do seu próximo, essa pessoa então ela é presa, porque ela feriu o Código Penal, ela transgrediu as normas. Então, meus amados irmãos, existem muitas doutrinas na Bíblia que são importantes, são verdades centrais da fé cristã, e uma das doutrinas bíblicas que são consideradas importantes, mas muito importante mesmo, porque diz respeito à salvação, é a chamada doutrina da justificação. Essa doutrina da justificação, ela fala da nossa redenção, ela aponta para o nosso livramento eterno. A palavra de Deus, na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz que aos homens está ordenado morrer ou morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, falando da justificação, aí o homem morre, a matéria morre. Se a alma daquela pessoa não habitou em um corpo que fez a vontade de Deus, essa pessoa está destinada a passar pelo julgamento e sofrer a condenação eterna. Mas em vida, nós temos a oportunidade. A palavra de Deus nos diz que quem ouve a palavra de Deus, esses são de Deus. É interessante que esse convite, Deus, é um convite para toda a humanidade, né? Deus chama judeus, Deus chama gregos, Deus chama os gentios, né? Independente de cor, independente de raça, independente de classe, independente de idioma, independente de que posição a pessoa ocupa na sociedade, independente se é pobre, se é rico, se é analfabeto, se é uma pessoa letrada. Eu quero que você saiba que você é um pecador, como eu sou pecador, nós somos miseráveis pecadores e necessitamos de um Salvador. Nós pecamos mesmo, nós erramos, vamos ser sinceros, vamos reconhecer, nós somos pobres e miseráveis pecadores. Só de olhar para algo que agrada a carne, nós já pecamos.
e as cadeias das penitenciárias estão cheias de pessoas que pecaram contra Deus. Será que eles são diferentes de nós que estamos aqui fora? De jeito nenhum. Pelo contrário, pode ser que aqui fora tenha pessoas mais pecadoras do que eles lá dentro, no sentido de pessoas que às vezes pecam, nunca admitiram os seus erros, nunca reconheceram que são pecadores e que precisam de um Salvador. Mas eu quero apresentar para você Jesus, aquele que nos livra da condenação eterna. Nós fomos justificados. E esse processo de justificação nós iremos estar aprendendo um pouco mais sobre isso. O que é a justificação? Pela fé. Lembrando que somos justificados pela fé. Eu, você, nenhum ser humano nesse mundo é justificado diante de Deus. Ah, fulano é bonzinho, fulano tem um coração bom. Quantas pessoas a gente conhece, né, que diz assim, eu tenho um coração muito bom, não desejo mal para ninguém. E por causa disso eu creio que minha salvação já está garantida. Deus sabe do meu coração. Eu sou trabalhador, meu nome não está no SPC, meu nome não está no Serasa, eu compro e pago sem saber que nós não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. Eu dou cesta básica em asilos lá de idosos, eu ajudo nos orfanatos, eu envio material de limpeza para as cadeias, para as penitenciárias, eu participo de comunidades, quando eu fecho algum negócio, eu tenho um voto de sempre doar cesta básica. Irmão, tudo isso é louvável, tudo isso é importante no que diz respeito a fazer coisas boas, mas a gente não pode ter esse pensamento, eu sou salvo porque eu tenho um coração bom. Não. Eu sou salvo porque eu frequento tal religião. Eu sou salvo porque eu todo ano eu ando de joelho 1 quilômetro. Eu sou salvo porque todo ano eu saio daqui e vou para tal cidade, para tal padroeira, para tal padroeira. Eu sou salvo porque todo mês eu tiro tanto do meu salário para uma comunidade. Eu quero que você saiba que nada disso pode te livrar ou me livrar da condenação espiritual, condenação eterna. Porque a Bíblia fala, irmãos, que todos pecaram. Devido ao pecado de Adão, veio a morte, veio a separação de Deus. O homem já nasce como pecador. Todos pecaram, separados estão da glória de Deus, afastados da presença de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 1, ele estava orando no templo e ele teve uma visão. Nessa visão ele diz que viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E Isaías reconheceu o quanto Deus era santo e reconheceu o quanto ele era pecador, ao ponto de dizer, ai de mim que vou morrendo, porque os meus olhos viram o Senhor. Ai de mim que vou morrendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então já Isaías reconhece que ele era um pecador miserável e que as pessoas que viviam próximo dele também eram pecador e que todo mundo era pecador, que todo mundo precisava de um Salvador. Então esse Salvador, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, devido a sermos pecadores, nós somos dignos de quê? Condenação eterna. Então esse castigo que era para vir sobre nós, veio sobre Jesus Cristo, quando ele aceitou morrer por nós. E na cruz do Calvário ele disse, está consumado. Obrigado, Deus, obrigado por tão grande salvação. Então, o que é a justificação pela fé? A palavra justificação refere-se à mudança na condição do pecador diante de Deus. Refere-se à mudança. Antes, um pecador miserável, um pecador condenado, um pecador inimigo de Deus, que diz a Bíblia que é impossível duas pessoas andarem juntas se ambas não estiverem de acordo. Essa palavra está no livro do profeta Amós, é um livro de apenas uns 4 capítulos, né?
Lá tem uma pergunta: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então isso prova, irmãos, que Deus é santo e Deus quer que o ser humano ande no caminho da paz, no caminho da luz, no caminho do amor, no caminho da porta estreita, porque a porta continua estreita. Jesus disse que a porta é estreita, Jesus disse eu sou o caminho. Então, a partir do momento que a pessoa decide se revoltar contra Deus, eu não creio em Deus, não creio em Jesus, não creio na Bíblia, ninguém tem nada a ver com a minha vida, e a pessoa vai só atolando no pecado, se afastando de Deus, porém Deus continua procurando ele. É muito interessante isso, né? Esse amor de Deus leva ele a procurar o pecador, da mesma forma que o Senhor procurou Adão no jardim, né? Quando Adão pecou. Adão, onde tu estás? Senhor, eu estou aqui, porque ao ouvir sua voz eu me escondi. Então Deus continuou procurando Adão, mesmo Deus sabendo da infidelidade de Adão. Então o Senhor está te procurando através desse vídeo, através dessa palavra. Deus está te procurando. Chegue para Deus e diga: Senhor, eu preciso de Ti. Reconheço que a minha vida não tem sentido, a minha vida é tão vazio. Eu bebo, eu me prostituo, eu peco mesmo, querendo preencher o vazio da minha alma, mas não consigo, eu preciso de Ti. As alegrias desse mundo são alegrias passageiras. Vamos continuar aqui com o nosso estudo, né? Então você já está começando a entender um pouco sobre a justificação. Então, justificação aponta para a mudança de comportamento espiritual. A Bíblia fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. E assim por diante. Ele nasceu de novo. Nasceu da água e do Espírito. Ele estava morto espiritualmente, mas agora está vivo espiritualmente. Então teve uma mudança na sua condição de pecador diante de Deus. Antes estávamos mortos em ofensas e pecado, é o que o apóstolo Paulo falou para os crentes da cidade de Éfeso. Isso era Paulo falando que somos salvos mediante a graça de Deus. Todos nós somos salvos mediante a graça de Deus. E estávamos mortos, isso aponta para o passado, estávamos mortos, mas agora estamos vivos. Mas ao experimentarmos a justificação, nossa posição é completamente transformada de culpados. Deus nos declara inocente. Oh, aleluia! Glória a Deus. O homem e a mulher que se arrepende dos seus pecados. Não importa, irmãos. Não importa o que a pessoa já tenha feito na vida dele. Fulano foi um estuprador. Fulano foi um homicida. Fulano ficou preso porque praticou pecados terríveis diante da sociedade. Fulano é um malfeitor, independente do que ele fez na vida dele. Se ele se arrepender dos seus pecados, Jesus Cristo perdoa os seus pecados e joga no mar do esquecimento. Ele vai pagar sim pelos seus erros aqui na terra, porque ele transgrediu as leis, ele foi infiel, ele errou. Mas diante de Deus, no que diz respeito à condenação espiritual, ele está livre, porque ele se arrependeu dos seus pecados. Então, ao experimentarmos a justificação, nossa posição é completamente transformada. De culpado, Deus nos declara inocente. Aleluia! Você já experimentou, já viveu alguma experiência em que você foi considerado inocente? Você conhece alguém que já foi considerado inocente? E qual foi a reação dessa pessoa? De felicidade. Vou citar uns exemplos aqui. Vou dar uns exemplos bíblicos. O rei Davi. O rei Davi foi um homem tão dedicado ao Senhor que o escritor diz que ele era considerado um homem segundo o coração de Deus. Porém, Davi não é conhecido apenas pelas suas vitórias, mas também pelas suas quedas. Pois em um ato de imprudência, Davi praticou um homicida, porque ele foi culpado pela morte de Urias. Se não estiver enganado, acho que foi Urias. E ele também praticou um adultério.
Ele praticou um adultério. E ao praticar o adultério, ele então perdeu a sua comunhão com o Senhor. Foi quebrada a sua aliança com o Senhor. Porém, esse mesmo Davi que pecou contra Deus, ele se arrependeu dos seus pecados. E Deus lhe deu uma nova oportunidade. Inclusive, existe um Salmos, que é o Salmo de número 51, onde os comentaristas acreditam que esse salmo foi escrito baseado na experiência amargosa que Davi teve após ter pecado contra o Senhor. E Davi queria de volta o seu primeiro amor, Davi queria de volta a presença do Espírito Santo. Vejamos o que Davi escreveu no Salmo de número 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo. Vamos aqui para o versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Amém. Convido os irmãos a continuarem lendo aí na sua Bíblia ou através da internet, né? É o Salmo de número 51. Então aqui a gente observa que Davi clamou ao Senhor uma nova oportunidade. Davi clamou ao Senhor que justificasse ele, porque Davi havia se arrependido dos seus pecados. E Davi pediu ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia de mim, conceda-me a presença do teu Espírito. Tem outros personagens bíblicos. Vou ficar só com esse personagem bíblico do Antigo Testamento agora, mas vou apontar um outro, porque às vezes a gente pensa, né, fulano foi um grande homem de Deus. Vários personagens da Bíblia foram grandes homens de Deus, mas eles não foram homens perfeitos. Eles foram homens sujeitos às mesmas paixões, os mesmos sentimentos que nós sentimos. E foram homens que erraram, mas que reconheceram que pecaram e reconheceram que precisavam da justificação de Deus. E tem um outro exemplo aqui, né, de Zaqueu, o Evangelho segundo escreveu Lucas, me parece que foi no capítulo 19. Zaqueu era um cobrador de impostos. E ele então reconheceu que existia um vazio na sua vida e que ele precisava de um Salvador. Ele teve encontro com Jesus. E ao ter encontro com Jesus, diz a Bíblia que ele deixou bem claro, né? Eu devolvo tudo aquilo que porventura eu furtei, porque os cobradores de impostos tinham a tendência de cobrar um pouco mais. E assim por diante. Zaqueu percebeu que o coração dele era um coração preto, negro, impuro, sujo, e que precisava ser transformado por Jesus. Então, irmãos, isso mostra que a salvação ela é oferecida aos ricos, aos pobres, quem tem e quem não tem. Por quê? Porque Jesus morreu por todos e porque todos nós precisamos dele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Vou dar uma acelerada aqui, irmãos, porque a hora não espero, o estudo está muito bom, estamos aprendendo. Aí eu vou ter que resumir aqui alguns pontos, né? Resumindo o que diz respeito aos comentários. Deus nos declara inocente, de condenado ele nos absorve. Isso é interessante, nós fomos absorvidos da condenação.
Isso acontece por causa da obra satisfatória de Cristo no Calvário e mediante a fé. Então nós somos justificados porque nós colocamos fé no sacrifício de Jesus, nós cremos que o sacrifício de Jesus, que a morte de Jesus é o suficiente, é o bastante para proporcionar salvação e vida eterna para qualquer pessoa que se aproximar do Senhor. Então, o sacrifício de Jesus é o suficiente. Lembra, infelizmente, irmãos, existem religiões que pregam que não basta apenas crer no sacrifício de Jesus Cristo para ser salvo. É preciso mais algumas coisas, como por exemplo, existem religiões que acreditam em Jesus, sim, pregam sobre o nome de Jesus, sim, mas dizem que se a pessoa quiser ser salva, ele tem que crer no purgatório, onde a pessoa ao morrer, a alma dele vai passar por esse lugar chamado purgatório, ele vai ser purgado, ele vai passar por um processo de purificação, de santificação e assim por diante. Existem religiões no Brasil e fora do Brasil que acreditam nessa doutrina do purgatório, e muitas das vezes com outro nome, né? Existem outras religiões que acreditam em Jesus, mas não acreditam em Jesus como Deus, ou como o único caminho. Essas religiões enxergam Jesus como uma criatura que foi criada na eternidade e que foi a primeira criatura a ser criado, ou que é um espírito que está acima da média, sim, mas que Jesus não é apenas o caminho. Muitas religiões ensinam que não basta crer em Jesus, é preciso acreditar também na chamada reencarnação, pois muitas pessoas que hoje sofrem na vida é porque no passado o seu espírito habitou em um corpo que fez muitas coisas erradas e que agora aquela pessoa, é por isso que essa pessoa está sofrendo e que agora tem que esperar aquela pessoa morrer para ver se o espírito dela volta em outro corpo, onde essa pessoa pode fazer uma coisa boa. Então, irmãos, isso aí são atalhos. O nome disso aí são atalhos que o diabo, através do homem, cria e inventa para conduzir a pessoa a chegar no céu. Não, esse caminho aqui não é só esse caminho, você tem que ir para um outro caminho. Sabe aquele ditado que diz que todos os caminhos levam a Deus? Pois não vá por esse caminho, irmão. Nem todas as religiões conduzem o homem a Deus. Jesus não apresentou religião, mas ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, quem crê em mim, como diz a Bíblia Sagrada, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Vamos continuar aqui. O ato da justificação. Por isso fomos justificados pela fé, e assim temos paz com Deus. Romanos 5:1. Isso significa que Deus nos concede a justiça de Cristo quando cremos em, portanto, é Deus quem justifica o pecador. Então a justiça de Deus ela foi aplicada sobre Jesus Cristo por causa de mim e por causa de você. Jesus sempre dizia para os discípulos: o Filho do Homem vai chegar em Jerusalém, será preso, será julgado, será condenado, será morto, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Porém, os discípulos, irmãos, não conseguiam, a princípio, aceitar aquela mensagem, entender aquela mensagem, porque eles tinham uma outra visão sobre Jesus. Eles acreditavam que Jesus era Salvador, porém um Salvador que iria não só dar paz e vida eterna, mas que iria liderar uma espécie de rebelião contra o Império Romano. Mas Jesus deixou bem claro que era necessário que se cumprisse nele tudo aquilo que estava escrito na lei, nos profetas e no Salmo, a justiça de Deus. A justiça de Deus ela foi severa com Jesus. E justiça essa que era para ser aplicada sobre nós. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 1, ele diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você pode estar lendo depois todo o capítulo, se você tiver tempo, interesse, né?
O ato de justificação, o ato de justificar é uma obra divina que muda a nossa condição de pecadores, O ato de justificar é uma obra visível que muda a nossa condição de pecadores, herdada desde o Éden. Lembre-se que todos nós nos tornamos pecadores por causa de Adão e Eva. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta, ele diz: através da desobediência de um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, entrou a morte, entrou a condenação eterna, entrou a separação do homem com Deus. E nesse mesmo contexto, Paulo nos transmite uma palavra de esperança, né? Uma mudança de situação. Paulo diz, mas também, pela obediência de um só homem, Jesus Cristo, né? Através da obediência de Jesus Cristo, veio a graça, veio o perdão, veio a justificação, veio a salvação, veio a liberdade, né? Glória a Deus. Trata-se de uma obra milagrosa, já que contra o pecado não há nada que possamos fazer por nós mesmos. Mas quando cremos em Cristo e em sua obra consumada no Calvário, nossa condição humana é transformada diante de Deus. Na regeneração, nossa vida interior é profundamente restaurada. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Na justificação, nossa posição diante de Deus é completamente alterada. Eu sempre falo sobre a condenação, né? Uma condenação há. Assim Deus olha para nós com o seu olhar. Assim Deus olha para nós e, sob o seu olhar, está a justiça do seu Filho, Jesus Cristo. Há quem diga, irmãos, eu costumo dizer que eu também creio que Deus, quando olha para um arrependido, que creu nele, que é uma nova criatura, Deus olha para essa pessoa como se essa pessoa jamais tivesse pecado contra ele. Porque Deus, quando olha para essa pessoa, Deus vê o sacrifício de Jesus por aquela alma. Deus vê o que Jesus fez por ele no passado. E é uma obra realizada pelo Espírito Santo, é uma obra de regeneração, é uma obra de novo nascimento, né? Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Está escrito em João capítulo 3. E tudo isso aí faz parte do processo de justificação. E eu lembro de um estudo que eu passei, irmão, quando eu era novo convertido. E eu acho que foi um estudo que eu estava sendo preparado para ser batizado nas águas, né? Naquela época e também nos dias de hoje, em muitas igrejas existe o chamado curso pré-batismo ou curso discipulado, né? Um curso de preparo onde a pessoa vai ser batizada nas águas e ele aprende, toda semana tem uma aula diferente, cada aula ele aprende o que é Santa Ceia, o que é batismo nas águas, o que é batismo com o Espírito Santo, o que é a volta do Senhor e assim por diante. E tinha essa matéria falando sobre a justificação, né? E nessa matéria a gente estudou sobre alguns aspectos da salvação, que fala sobre a santificação, fala sobre a regeneração, fala sobre a justificação, tem um outro agora que eu esqueci. Então, a justificação fala do ato da pessoa ser absorvido da condenação espiritual. Uma experiência real. A doutrina da justificação não é apenas uma teoria, mas uma experiência real. Então, amados irmãos, quantas pessoas a Bíblia Sagrada dá testemunho que foram transformadas? Quantas pessoas, anônimas e não anônimas, famosas e não famosas, que foram transformadas pelo poder das Sagradas Escrituras? Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, ele diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Muitas pessoas, irmãos, talvez você conheça pessoas que têm o hábito de ler. Eu gosto muito de ler, gosto muito de estudar.
minha vida é ficar lendo livro. Tem muitas pessoas que amam ler livros, com vários temas diferentes. Muitas das vezes essa pessoa ela não é transformada naquilo que ela precisa mais ser transformada. Por quê? Porque esses livros, chamados muitas das vezes de autoajuda, não proporcionam a ação, a transmissão do poder de Deus na vida dessa pessoa. Mas dá uma Bíblia Sagrada de presente para essa pessoa. Essa pessoa vai ser transformada. A Bíblia Sagrada é o único livro no mundo em que o autor está sempre presente. Você compra um livro aí, quem escreveu, o autor, você nunca viu na sua vida e vice-versa. Mas a Bíblia Sagrada é o único livro no mundo que o autor está sempre presente no momento e sempre em que a pessoa estiver lendo esse livro. Porque Jesus disse, estarei convosco todos os dias. Está vendo aqui? Ó? Tem muitos livros aqui. Mas o livro dos livros é a Bíblia Sagrada. Vamos dar prosseguimento? Deus justificou Abraão, o exemplo do pai da fé. Em Romanos 4, versículo 1 a 8, né? Nós aprendemos. Paulo usa o exemplo de Abraão para ensinar a doutrina da justificação pela fé. O texto explica que, muito antes da lei ser dada, Abraão já havia crido em Deus e por causa da sua fé, Deus o declarou justo. Isso é verdade, né, irmão? Antes da lei existir, Abraão demonstrou confiança em Deus e isso foi considerado, e ele então foi considerado como um justo. Isso mostra que o ensino bíblico de ser salvo pela fé não começou no Novo Testamento. Então, desde o Antigo Testamento já mostra que a pessoa era salvo primeiramente através da fé. Paulo, escrevendo a sua carta, ele diz que se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor e no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Isso aqui é o princípio, né? Da justificação, é crer. E Abraão é conhecido como nosso pai na fé. Ele foi justificado através da sua fé. O lugar da fé, no plano divino, tanto crer quanto agir tem lugar na obra da salvação. No caso de Abraão, a fé dele foi determinante para a sua justificação diante de Deus. Contudo, seus atos também fazem parte dessa economia salvífica, como expressão concreta da fé. Então, meus amados irmãos, Abraão foi salvo mediante a sua fé. Abraão foi justificado por Deus mediante a sua fé. Porém, não fica só aí. Abraão teve fé, mas também praticou a justiça. O apóstolo Tiago, ele diz que sem fé é impossível... Não. No caso aí, aos Hebreus aqui está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que crê em Deus, né, ou aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Mas o outro texto sobre Tiago é um texto que Tiago diz que a gente tem que ter fé, mas tem que ter fé acompanhado com obra. Ali Tiago está apontando, né, para a necessidade de ajudar o próximo, mas no contexto geral, resumindo, né, irmãos, não basta apenas crer em Jesus Cristo. Eu tenho fé em Jesus como Salvador da sua vida. Tudo isso é importante, mas precisamos também conhecer a Bíblia Sagrada e saber o que Deus quer que cada um de nós façamos em ato de obediência, porque somos novas criaturas em Cristo Jesus, devemos praticar as obras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O sentido prático dessa doutrina, a principal implicação desse ensino é que a salvação não se baseia em uma performance meramente religiosa, sem vida e mecânica. Nossa salvação está firmada em uma confiança viva em Jesus. Uma vez justificados pela fé, desejamos andar no Espírito, viver no Espírito e nos comunicar no Espírito. Então, esse ato de justificação, esse ato de salvação, ele é demonstrado no dia a dia, irmão. Quantas pessoas que eu conheço que são ex-presidiários, ex-prostitutos, ex-prostitutas, ex-ladrões.
Quantas pessoas que eu conheço, irmãos, que eram moradores de rua, usuários de cocaína, usuários de maconha. Quantas pessoas que eu conheço que eram idólatras, se prostravam diante de imagens de escultura. Quantas pessoas que eram macumbeiros, feiticeiros, estavam envolvidos em religiões que eles acreditavam que era certo. Mas essas pessoas ouviram falar do amor de Deus, ouviram falar dos ensinamentos de Jesus Cristo, eles depositaram sua fé no poder de Jesus Cristo, chegaram diante de Deus: Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador, eu preciso de Ti, muda minha vida, muda minha história. E essas pessoas então nasceram de novo. E hoje eu vejo essas pessoas, talvez você conheça essas pessoas e você já até pensou: gente, nem parece que era fulano de tal. Gente, nem parece aquela pessoa que vivia caindo nas ruas e os cachorros muitas das vezes lambendo os seus rostos, porque a pessoa quando está bêbada, a pessoa quando está drogada, a pessoa não percebe que ele está nessa situação e agora ele é uma nova criatura. Oh, glória a Deus, é uma obra realizada pelo Espírito Santo. Essa pessoa foi justificada, essa pessoa foi livre da culpa. Então está aí o sentido bíblico da justificação. 3, para a gente finalizar, o livramento da culpa e das consequências eternas do pecado. A justificação traz um grande livramento. A doutrina bíblica da justificação pela fé traz consigo o livramento da condenação eterna e da culpa que o pecado impõe sobre a vida humana. Então o pecado, irmãos, ele traz uma culpa muito grande sobre nossas vidas, né? Sobre a consciência. Quantas vezes a consciência do homem diz para ele, né? Não vai. Isso aí que você fez é errado, isso aí que você está querendo fazer é errado. Lembra dos ensinamentos do seu pai, da sua mãe. É a consciência cobrando na alma daquela pessoa. E por outro lado, muitas das vezes, quantas vezes, né, o homem transgride a lei de Deus. E Deus usa a consciência para falar com o homem, usa assim. E quantas vezes o Espírito Santo fala com a pessoa: isso aí que você fez está errado. Quantas vezes nós que estamos na igreja, pecamos contra Deus e o Espírito Santo mostra: o que você fez é errado, você entristeceu o Espírito Santo, você me entristeceu. Então, amados irmãos, eu quero te apresentar esse Deus que nos livra da culpa. O apóstolo João, ele escreveu uma palavra dizendo: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O livramento da culpa, está aqui, né? Nós já até comentamos. O testemunho interior do Espírito Santo, a gente finalizar. Finalmente, a experiência da justificação pela fé é acompanhada pelo testemunho interior do Espírito Santo. O jovem que compreende essa realidade espiritual caminha com firmeza. Então, você moça, você rapaz, você meu amigo, você minha amiga, você que já se inscreveu nesse canal, ou você que está aqui pela primeira vez, saiba que o Espírito Santo, ele testifica, ele fala no nosso coração, ele nos dá a certeza de que nós não temos nenhuma condenação espiritual mais sobre nós. Você moça, você rapaz, aqui vai um convite: creia, continue carregando dentro de você essa certeza que nenhuma condenação espiritual existe mais para mim. O diabo, você viu que eu nem evitei de falar o nome dele durante todo o estudo. Mas o diabo, ele nos acusa dia e noite. Ele diz a Bíblia no livro de Jó, vai um conselho aqui, depois você lê o livro de Jó, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, lá fala sobre o diabo acusando Jó diante de Deus. No livro de Apocalipse, o apóstolo João, ele deixa uma palavra dizendo: ai do mundo, ou ai da terra. Ai dos moradores da terra, porque o diabo desceu a ter voz, e ele tem grande ira, sabendo que o seu tempo está pouco. Então, João diz que o acusador dos nossos irmãos foram lançados para a terra, foi lançado para a terra. Essa palavra está de acordo com
o que está escrito no livro do profeta Isaías e também no livro do profeta Ezequiel, quando fala do querubim ungido que foi lançado para a terra. Então, o diabo nos acusa dia e noite, mas eu quero te dizer que o diabo pode até dizer na sua mente: você não presta, é mentira da religião, é mentira dos pastores, você é um pecador miserável, você vai morrer no pecado, você nunca vai conseguir se libertar da prostituição e desses desejos pecaminosos, desses desejos errados. Você nasceu para isso. Não adianta você tentar fingir, mas eu quero te apresentar um Deus que tem um poder para limpar a sua mente, limpar minha mente, tirar toda impureza. Saiba, nenhuma condenação espiritual há para você se você abraçar Jesus. Eu sei que talvez você pode querer se espelhar em alguém. Eu me espelhava em tal líder espiritual, mas eu soube disso, soube daquilo. Sabe de uma coisa? Jesus Cristo, Ele nunca vai te decepcionar. O homem pode errar, mas Jesus Cristo nunca vai te decepcionar. Creia nele. Eu quero orar por você. Deus, eu te louvo pela vida de todos que vão ver esse vídeo. Deus, alcança o máximo de pessoas através dessa palavra. Muda a vida, muda a história de cada uma dessas pessoas. Trabalhe em seus corações. Deus, obrigado porque o Senhor nos livrou da condenação eterna. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém. Glória a Deus. Meus amigos, chegamos ao final do nosso estudo bíblico e eu convido você a compartilhar essa palavra, comentar, dê o seu joinha aí e vamos continuar anunciando a palavra do Senhor nosso Deus, em nome de Jesus.